Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente está comentando umas questões da segunda fase do exame de ordem por tema. E o tema dessa questão é organização do Estado, um dos temas mais cobrados na segunda fase do exame de ordem, tá? Esse é o 18º exame e essa é a questão 3, sempre da prova 1, tá? Eu sempre comento a prova 1. O que diz a questão? Vamos ao comando, eu faço comentário e aí a gente verifica se o nosso comentário converge ou diverge da resposta da FGV, tá? Questão 3, 18º exame de ordem, a questão começa dizendo o seguinte: o governador do estado do M decidiu propor 2 emendas à Constituição Estadual. A primeira com o objetivo de instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, acrescentando sanções mais severas que as vigentes. Quando você for corrigir uma questão, você já vai corrigindo enquanto está lendo. Ora, crime de responsabilidade, aliás, segundo, e por isso que isso é a organização do Estado, porque a organização do Estado, lá na Constituição Federal, ela já, o normativo federal, constitucional, ele já distribui a competência entre os entes federados. E na distribuição de competência legislativa, a União tem a competência legislativa privativa para legislar sobre direito penal. Aí você diria assim, não, mas crime de responsabilidade sai um pouco da esfera do penal? Não. O entendimento é que o próprio artigo 22, quando disciplina que a União legisla sobre direito penal, ele está incluindo todo tipo de crime, inclusive crime de responsabilidade. Mas para confirmar isso, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 46, que eu vou fazer a leitura agora para você, confirmando esse entendimento, que já é um entendimento que a gente extrai do texto constitucional. O que diz a súmula vinculante 46? Que vincula todo o Poder Judiciário abaixo do Supremo e que vincula toda a administração pública federal, estadual, municipal e distrital, ok? Só o Supremo é que não se vincula à sua própria súmula, porque senão ele não poderia revisá-la, cancelá-la, ok? Então, o que diz a súmula vinculante 46? A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Isso você já tem que saber antes de chegar na sua prova no dia. Então, quando você lê, relendo aqui o comando, porque eu já estou fazendo comentário, porque provavelmente as perguntas são relacionadas a isso, tá? O governador do estado M decidiu propor 2 emendas à Constituição Estadual. A primeira com o objetivo de instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, acrescentando sanções mais severas que as vigentes. Essa emenda, se aprovada, ela fere a Constituição. Ok, vamos lá. A segunda, por sua vez, com o propósito de alterar o critério de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, de forma que 3 do total de 7 membros passem a ser escolhidos dentre candidatos habilitados pelo voto popular. Sobre as propostas acima formuladas, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, responda aos itens a seguir. A segunda emenda também viola a Constituição, porque quando a gente fala da regra de composição dos tribunais de contas estaduais, a própria Constituição rege os tribunais de contas, o TCU, certo? Não só a sua composição, mas a forma de ingresso. Ela cita, certo, também o Tribunal de Contas de âmbito municipal. E no artigo 75, ela destaca que deverão ser usadas as mesmas regras procedimentais para a escolha, observado a simetria, né, porque não são os mesmos cargos, a escolha para a composição dos tribunais de contas estaduais, ok? Então, a segunda emenda também está errada, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para as perguntas, né, porque eu já estou respondendo antes da pergunta, porque a gente tem que fazer mesmo mentalmente, quando a gente estiver corrigindo, quando estiver lendo o nosso enunciado, na hora da prova, a gente tem que já estar fazendo mentalmente as argumentações, para ser mais dinâmico, para otimizar o seu tempo. Respondo sobre as propostas acima formuladas, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, respondo aos itens a seguir. A. É possível que o poder constituinte derivado do Estado-membro M altere a Constituição Estadual para instituir normas que disciplinem o rito procedimental de julgamento dos crimes de responsabilidade, bem como acrescentar as sanções? Constitucionalmente não é possível, ok?
Se for aprovado, fere a Constituição e deve ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. B. A autonomia estadual é suficiente para fundamentar a proposta de eleição para conselheiro do Tribunal de Contas nos termos propostos pelo governador? Não. A autonomia estadual não pode ser fundamento para violação ao princípio da simetria constitucional. A sua resposta poderia ser só essa. Não. A autonomia estadual, princípio fundado na forma federativa de Estado, não pode ser utilizada como argumento para violar o princípio da simetria constitucional, já que o artigo 75 da Constituição estabelece que os conselhos de contas, o 74, do 73 em diante, a gente tem o disciplinamento do TCU, do Tribunal de Contas, um pouco dos tribunais de contas estaduais, e o 75 vai dizer sobre a obediência a essas regras procedimentais na composição dos tribunais de contas ou conselhos de contas estaduais, ok? Então, essa seria a sua resposta. Vamos ver qual é a resposta da FGV. A primeira pergunta, certo? Que é possível poder constituinte derivado do Estado M altere a Constituição para instituir normas que disciplinem o rito processual e o julgamento dos crimes de responsabilidade? Aí a resposta é não. O sistema jurídico constitucional brasileiro estabelece que o Estado-membro não pode legislar sobre crime de responsabilidade, ainda que por intermédio de sua Constituição estadual. A competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1, e ou artigo 85, parágrafo único, tá? Porque no 85, a gente tem a previsão dos crimes de responsabilidade do presidente, no parágrafo único é dito que lei especial, né, vai ser aprovada uma lei federal especial, específica, que é ordinária mesmo, não é complementar não, mas uma lei específica para disciplinar o processo de julgamento por crime de responsabilidade. E ainda na resposta da FGV, é o que dispõe a súmula vinculante 46, que eu fiz questão de ler para você, tá? Você tem que ter domínio das súmulas vinculantes antes da sua prova, tá? Aí a segunda pergunta. A autonomia estadual é suficiente para fundamentar a proposta de eleição para conselheiro do TCE, do Tribunal de Contas, nos termos propostos pelo governador? A resposta é não. O artigo 75 da Constituição impõe explicitamente a necessidade de observar a simetria entre as regras constantes na seção 9 do capítulo 1 do título 4 da Constituição da República, estabelecidas para o TCU, e as regras a que devem submeter os tribunais congêneres estaduais. Ora, sendo a Constituição Estadual obra do poder constituinte derivado decorrente, ela é o quê? Limitada, subordinada, dependente, secundária. Não são essas as características do poder constituinte derivado? Ora, sendo a Constituição Estadual obra do poder constituinte derivado decorrente, não pode afrontar mandamento imposto pelo constituinte originário. No caso de a proposta do governador ser levada à frente, estaria sendo violada a regra constante no artigo 73, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Clica no próximo vídeo que tem mais questões para você.